Bom dia, irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês, amém? O título dessa mensagem é Ensino a respeito da vingança. Eu quero te convidar a ler comigo Mateus 5, versículo 38 ao 42. Mateus 5, do 38 ao 42. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Amém. Amém. Queridos, hoje nós prosseguimos com a série de exposições bíblicas intitulada Discipulado, tendo como ponto de partida o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E nós temos que entender que Jesus, Ele não nos dá nada pelo qual Ele mesmo não teve a disposição de viver. Ele viveu isso na prática. E nós somos chamados a imitá-lo. O discipulado, ele é o processo pelo qual se constitui um discípulo de Jesus Cristo. Um seguidor que procura a todo custo imitar e seguir os passos do Mestre. Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: se o discípulo de Jesus, ao invés de viver a renúncia, onde abriu mão dos seus próprios direitos, viverem a lutar por eles, significa que já abandonou o discipulado de Jesus Cristo. E foi isso que ele disse. Então, a partir do momento que nós nos abrimos para o Evangelho, entregamos a nossa vida, tem aí uma quantidade de valores, de preceitos que nós precisamos andar e imitar. Se a gente resiste, o que Dietrich Bonhoeffer diz é que nós já abrimos mão desse discipulado, nós já estamos andando por nós mesmos. E esse texto, esse é um dos pontos mais desafiadores do Sermão do Monte, cuja obediência, ela não se dá meramente pela nossa própria força. Nós não conseguimos fazer isso pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, pela nossa própria disposição, a menos que nos lancemos a viver uma vida sob a influência do Espírito Santo. E é somente assim que nós conseguimos viver essa palavra. E o que vemos aqui, nada mais é do que os desdobramentos das bem-aventuranças. Somente os que são pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, os que são misericordiosos, os que são limpos de coração, que são pacificadores, aqueles que são perseguidos, que são insultados e que vivem confiando na graça e no cuidado de Deus, é que se dispõem a viver dessa forma. Então, nós estamos tendo aqui um ampliar das bem-aventuranças. E o primeiro ponto que eu destaco sobre esse texto e essa mensagem é que a verdadeira justiça refreia o pecado. Vocês ouviram o que foi dito. Então, nós já ouvimos alguns desses, vocês ouviram o que foi dito. E como nós já vimos anteriormente, Jesus ele traz uma correta interpretação da lei e não a mudança dela. Uma vez que ele estava presente quando a lei foi dada aos homens. Foi o Deus Trino que entregou essa lei aos homens. Então ele não está arrependido, ele não está querendo mudar nada daquilo que ele já passou anteriormente. Só que ele diz, contudo, eu porém lhes digo, e isso é devido à maneira que eles estavam interpretando e vivendo aquilo naqueles dias. O chamado de não resistam ao perverso, ele já foi muito mal compreendido ao longo da história. Muito mal compreendido, esse termo de não resistam ao perverso.
Nós temos, por exemplo, Martinho Lutero, que descreveu o santo louco, onde ele diz que este deixava que os piolhos beliscassem, recusando-se a matá-los com base nesse texto. Então, nem mesmo os piolhos, ele recusava, nesse descrito, nesse escrito dele, o santo louco, a matar, para poder obedecer esse texto. Do mesmo Lutero, ele trouxe depois uma compreensão diferente, alegando que nós precisamos separar a pessoa do seu ofício. A pessoa é uma coisa, o ofício é outra. Nós temos, por exemplo, também o reformador social Tolstói, do século XIX. E ele entendia que se tratava de uma proibição a todo tipo de violência física contra pessoas e instituições. E ele disse: é impossível confessar, ao mesmo tempo que Cristo é Deus, cujo ensinamento básico é a não resistência ao mal, e consciente e calmamente trabalhar para o estabelecimento da propriedade, dos tribunais legais, do governo e das forças armadas. E aqui nós podemos entender junto até mesmo a polícia, aqui presente. Ou seja, ele era contra qualquer tipo de força armada partindo de um cristão. E Gandhi, por exemplo, ele foi muito influenciado pelas obras de Tolstói. Tomás de Aquino, no século XIII, ele desenvolveu o conceito de guerra justa, onde os cristãos eles começaram a se abrir, a partir daí, para as forças armadas, polícias, penitenciárias, coisas e tal. Então, a gente tem que entender que esse é um assunto que ele foi muito mal compreendido por muito tempo ao longo da história da igreja. Mas acontece que o Novo Testamento, ele ensina que o Estado, ele é uma instituição divina. Isso está lá em Romanos 13, versículo 1 até o versículo 5, nos dá base para isso, que é comissionado, através de suas autoridades executivas, para punir o malfeitor, a ponto de fazê-lo pagar a penalidade pelo mal cometido, e recompensar os cidadãos que fazem o bem, que propagam o bem. Lógico que essa verdade, ela não pode ser distorcida a ponto de justificar violência institucionalizada de um regime opressor. Então, nós temos que ser submissos às autoridades instituídas, mas acontece que quando nós nos tratamos de um regime opressor, então ao invés de ser isso uma justiça de Deus, isso aí já se tornou um braço do diabo mesmo, ferindo os seres humanos e até mesmo a igreja de Jesus Cristo. Mas tirando essas questões extremas de justiça do Estado, policiais, forças armadas, eu convido vocês a refletir no nosso caso, de cristãos como cidadãos na vida pública. Como que nós vivemos isso? O John Stott, ele diz algo muito interessante que cabe a nós, cristãos. Olha o que ele disse. Se minha casa for assaltada uma noite e eu pegar o ladrão, tenho a obrigação de fazê-lo sentar-se, lógico que de preferência imobilizado, amarrado, né? E dar-lhe sim um copo de água, mas ao mesmo tempo tenho que telefonar para a polícia. Então é assim que o John Stott, ele nos instrui a viver isso. Então não é a gente tentando fazer aquilo que o nosso coração, a nossa revolta pede. E com isso eu já faço o link do segundo ponto dessa mensagem. Não seja o seu próprio vingador. Entendam bem, meus amados, entendam bem, que nós não somos chamados a vivermos assim, abrindo mão da vingança, porque nós somos bobões. Nossa, só o crente é trouxa. Não é porque nós somos bobões que nós somos chamados a viver assim, mas porque nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, e é por isso. Logo, é Ele que cuida dos seus, é Jesus Cristo que cuida dos seus. E como diz as Escrituras, a vingança, ela pertence a Deus. Deuteronômio 32, 35 diz isso, mas eu quero ler com vocês o versículo que aparece em Romanos.
Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 19, diz assim: Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E é por isso, queridos, somente Deus pode fazer essa vingança, exercendo a justiça. Somente Deus pode fazê-la, exercendo a justiça. Porque o nosso pagar pela injustiça das pessoas, ele já costuma ser cheio de injustiça. Cheio de injustiça. Porque esse pagar, normalmente, ele vem alimentado com ódio, com mágoa, com muitos impulsos carnais. Ou seja, o nosso pagar pela injustiça dos homens, quando nos ferem, ele tem a tendência de vir com juros e correção monetária. Talvez você já fez uma brincadeirinha daquelas que muita gente não gosta, de dar um tapa no outro, né? Brincadeiras de mão. E aí, se alguém vai lá e te dá um soco, qual que é a sua tendência logo na sequência? Você quer dar um soco mais forte do que aquele que você recebeu. Se alguém te deu um tapa, você quer dar um tapa mais forte do que aquele que você recebeu. Então a nossa paga, ela não é com justiça. A nossa paga, pelo mal que os homens nos fazem, ela já é carregada com ódio, com injustiça. A vingança é com Deus. E Ele, no tempo oportuno, exercerá o seu justo juízo. Quanto a nós, a nossa paga pelos maus feitos dos outros, sabe como deve ser? Somente com amor. As pessoas nos fazem o mal, nós devemos amá-los, perdoá-los. As pessoas nos fazem o mal, nós devemos novamente amá-los, perdoá-los. Quantas vezes? 7? 70 vezes 7. Ah, então é uma conta matemática? Não! É sempre. Nós devemos amá-los. E por isso que eu disse no início da mensagem, que nós não conseguimos fazer isso pela nossa própria força, pela nossa própria vontade e disposição, mas somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos. Lucas 10, 27. Inclusive, nós veremos adiante que nós somos chamados a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Está lá em Mateus 5, 44, mas isso é pauta para outro episódio. Jesus, ele começa citando uma das leis mais antigas, quando ele diz olho por olho, dente por dente. Já presente no Código de Hammurabi antes de Cristo, há muito tempo antes, e depois aparece na Torá. É a lex talionis, é a lei de Talião, e esta era a lei da reciprocidade direta. E é isso que Jesus está citando aqui. Tem registros dessa lei em Êxodo 21, do 23 ao 25, em Levítico 24, versículos 19 e 20, em Deuteronômio 19 e 21. Então, são essas três passagens que fazem referência a essa lei de Talião. E essa, meus amados, é uma leitura difícil para muitos de nós. E ela parece incompatível com o Jesus do Novo Testamento para muitos. Então tem muita gente que olha para o Jesus do Novo Testamento, principalmente aqueles que não servem Jesus ainda, e essa é a dificuldade, a justificativa de muitos ateus, que eles dizem que o Deus do Antigo Testamento, ele não é compatível com Deus do Novo Testamento. Mas calma, se esse é o seu caso, de ter toda essa dificuldade de entendimento, calma, pode ser apenas a sua visão apaixonada e romântica da Bíblia. Pode ser apenas isso. Entenda que esse princípio, ele não tinha a intenção de encorajar a vingança. Não tinha, mas sim de limitar a vingança, com o fim de caracterizar a justiça e assim refrear a injustiça.
refrear a vingança, refrear a maldade. Porque se alguém ia lá e feria um olho, você não ia arrancar a mão do camarada fora. Se alguém machucou o pé, você não ia lá e fazer o camarada nunca mais andar na vida. Então era justamente com o fim de limitar e de refrear a maldade com uma justiça. William Barclay, um comentarista bíblico, ele destaca que a retaliação nunca era aplicada pela pessoa ferida ou por seus parentes, mas sempre por um juiz. Quem que era o juiz, que nós já vimos anteriormente? Os anciãos da cidade que julgavam na porta da cidade. Então era assim que acontecia esses julgamentos. Porque imagina se fosse pela própria pessoa ou pelo parente. Como eu disse para vocês, o ódio presente, a mágoa presente, não ia dar certo. Contudo, os fariseus, eles haviam mudado isso, de forma que eles mesmos já estavam aplicando o conceito de olho por olho, dente por dente. Não no sentido de justiça, de refreamento da maldade, mas eles estavam aplicando no conceito de vingança. E é por conta disso que Jesus vai fazer essa exortação, vai trazer um correto entendimento acerca desse mandamento, dessa parte da lei. E, queridos, por mais prescritiva que possa ter sido tal lei, a gente tem que entender isso, que ela era restritiva. Então, ela tinha o fim de eliminar a vingança entre as famílias e as tribos, porque a gente tem que lembrar que quando isso foi dado, Israel era constituído em tribos. Então, era justamente para poder julgar essas questões que aconteciam entre as tribos de Israel. Só que nos tempos de Jesus, eles ainda estavam vivendo o tempo dos sacrifícios. A gente tem que lembrar disso. Para a gente, hoje a gente vai lá e faz essa divisão. Antigo Testamento, Novo Testamento. No tempo que Jesus vem, o período ali, eles estavam vivendo o Antigo Testamento ainda. A obediência aos preceitos do Antigo Testamento. Era isso que estava acontecendo ali. Então, por que ela era restritiva? Imagine só. Vamos lá pensar um pouquinho isso, encarnando, vivendo isso. Imagine que alguém vai lá e decepe a mão do meu irmão. Imagina alguém que decepe a mão do seu irmão. Aí você fica tão nervoso, você vai lá e arranca a cabeça da pessoa. Puxa, eu matei. Ele arrancou a mão e eu fui lá e arranquei a cabeça da pessoa. A família dessa pessoa certamente ia buscar a vingança. E aí talvez a minha família depois ia buscar a vingança. Onde que isso ia parar? Se é que um dia ia parar. Talvez só parasse com o extermínio de toda uma família. Então é justamente sobre isso que Jesus está tratando aqui. Porém, se em vez disso, o ato inicial da violência, então ele é retribuído no mesmo tipo, no mesmo grau, um olho por um olho, um dente por um dente, isso põe fim à questão. E essa lei, nós temos que entender que ela foi dada ao povo de Israel como nação. Ponto. Porém, essa lei ela não representa a ética do Antigo Testamento como um todo, a gente tem que entender isso. Ela não representa a ética do Antigo Testamento como um todo. Levítico 19, versículo 18 diz assim. Então, está falando ali em Levítico da lei, de olho por olho, de dente por dente, mas olha o que diz logo no versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Percebe que as coisas não mudaram do Novo Testamento para o Antigo Testamento? Provérbios 25, 21. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Você já leu isso em Romanos, né? Pois é, ele está apenas citando o que se encontra no Antigo Testamento. E assim nós entramos no terceiro ponto dessa mensagem, o terceiro e último ponto. Amor além da justiça. Amor além da justiça. É complexo refletir nisso,
porque isso mexe com o nosso ser. Talvez enquanto eu estou falando essas coisas, você já está dentro de você, se armando e tendo mecanismos de defesa, e procurando brechas no todo o sistema para não viver isso. E nós somos assim. Nós somos assim. Se alguém acertou a minha face direita, aí você tem que dar à esquerda. Tá, eu vou dar na esquerda dele. Então talvez a gente já comece a desenvolver mecanismos de defesa para tentar não obedecer a isso. E é muito complexo. Nós temos dificuldade de perceber o amor e a justiça em harmonia. E as Escrituras nos apresentam esses em tons harmônicos, reguladores um do outro. Eles são complementares. Amor não é diferente de justiça, justiça não é diferente de amor. Uma coisa complementa a outra. E nós não precisamos criar esse entendimento, porque as Escrituras já apresentam esse entendimento. A gente só precisa de obedecer. O amor regula a justiça deve regular o amor. Eu não posso agir somente com os olhos na justiça, senão eu vou me tornar um fariseu legalista. Por outro lado, eu não posso pôr os meus olhos unicamente em algum conceito de amor, porque senão eu vou ter uma frouxidão na minha liberdade, a ponto de beirar uma libertinagem. Amor e justiça caminham juntos, eles são complementares, e eu preciso na minha vida, na minha devoção, na minha espiritualidade, que um regule o outro. E para ampliar o nosso entendimento, Jesus então ele traz 4 exemplos, 4 mini estudos de caso. O primeiro exemplo refere-se a alguém que recebe um forte tapa no rosto, um tremendo insulto. Então pense comigo, se uma pessoa destra, ele acerta a face direita do outro, então nós estamos falando de um tapa que é dado com esse lado da mão. Então dificilmente um tapa dado com esse lado da mão é para poder iniciar uma briga física. Mas isso serve como um tipo de insulto, de alguém que dá um tapa dizendo para o outro, você não é nada, você não vale nada, e mostrando uma superioridade. Esse é o tipo do tapa que está dizendo aqui. Então ele é pior do que um tapa dado com a palma da mão. Porque um tapa dado com a palma da mão, normalmente, é para poder iniciar uma briga. Está acontecendo ali uma briga de mãos ali, vai ter uma revidação, mas um tapa dado com esse lado da mão, ele é um tapa de insulto, de humilhação. E o verbo ferir, ele provavelmente refere-se a um tapa violento mesmo. Violento. E o seguidor de Jesus, ele deve estar disposto a levar mais um, não a dar o outro, mas a levar mais um, oferecendo a outra face, em vez de revidar. A nossa tendência é revidar. Mas o que Jesus diz é que nós devemos oferecer a outra face. A outra face. E sobre o tapa no rosto, nós podemos pensar na questão de honra. É comum nós vemos, principalmente os homens, que os homens têm mais essa questão de briga de mão, né? Mulheres não é tão comum, embora há exceções. Mas aí quando você vê alguém numa briguinha de mão, desde pequenininho, opa, no rosto não. No rosto não. Então tem aquela questão de honra. Não, no rosto não vou levar tapa. No rosto ninguém encosta. Tira o dedo do meu rosto. Então pense aí a questão de honra. E por conta disso, nós sabemos que saem brigas feias. Talvez você no passado já brigou ou já viu alguma briga por conta disso. O segundo exemplo, ele diz respeito a um processo legal, em que um homem, ele vai provavelmente perder a sua túnica. Então, o que era uma túnica? Era uma vestimenta longa que eu vou tentar contextualizar para o nosso dia, embora a gente não vai conseguir. Então, talvez seria hoje o terno nos dias presentes. Ou, no caso de uma mulher, um vestido. Ou, quem sabe, no nosso caso, que a gente não é tão comum usar assim terno e gravata, né? Salvo quando tem algum casamento ou alguma coisa do tipo.
Então, uma calça, uma blusa, uma calça, uma camiseta, coisa e tal. Mas vocês vão entender que representa muito mais do que isso. A túnica era muito mais do que meramente a nossa roupa. O seguidor de Jesus, ele entrega essa túnica também. Embora esse traje, na lei, consta como um bem que era inalienável, segundo a lei judaica. Olha o que diz em Êxodo 22, versículo 26 e 27. Êxodo 22, versículo 26 e 27. Diz assim: se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que ele se cobre, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então entenda, quando está falando da túnica, não está falando meramente da roupa. Dizem que no passado existiam túnicas tão longas, a ponto de aqueles que moram numa questão de vulnerabilidade na rua, eles conseguiam até fazer um tipo de cabana com essa túnica, usar como um cobertor essa túnica, de tão grande que ela era. Então era muito mais do que meramente a roupa em si. Era uma questão de se cobrir, era uma questão de se proteger do frio, era muito maior. Ou seja, entenda que nós estamos falando mais do que roupa aqui, tá? É mais do que roupa que nós estamos falando aqui. Mas diz acerca da segurança externa. Quando Jesus está falando de túnica, ele está falando de segurança externa. Aquilo que te protege dos demais. E Jesus ele vai agravar mais a situação. Ele está falando, se alguém quiser tirar a túnica, e aí nós vemos no texto aqui da lei, que não podia tirar a túnica, tinha que devolver antes do pôr do sol, mas mesmo assim, mesmo diante da injustiça, se alguém quiser tirar a sua túnica, dê também o quê? A capa. A capa. Então ele está falando numa questão de vulnerabilidade total. Total. Deixe que leve também a capa, ou seja, nós devemos estar prontos para abrir mão até daquilo que nós consideramos ser os nossos direitos garantidos por lei. É isso que Jesus está falando aqui. E é complexa essa mensagem porque nos nossos dias, o que nós vemos são pessoas correndo para exigir os seus direitos que são protegidos por lei. É complexo pensar nisso. Não, eu tenho lei, eu estou certo, é meu direito. E mais, eu quero agravar um pouco mais a situação para você entender o que Jesus está falando aqui. Quando nos agarramos por demais naquilo que temos, no que possuímos, isso é idolatria. Eu vou repetir. Quando nos agarramos por demais naquilo que temos, naquilo que nós possuímos, isso é idolatria frente a esse ensino de Jesus. E assim nós nos deparamos com uma crise de identidade. Quem vive exigindo os seus direitos. Uma vez que não somos o que temos. Nós não somos o que nós temos. Nós não somos o que nós fazemos. Mas o nosso valor, ele deve estar em quem nós somos de fato. E o problema é, nos dias que vivemos, que muita gente nem sabe o que é. Você pergunta para uma pessoa o que é, e muitas vezes ele se justifica naquilo que ele tem e naquilo que ele faz. Mas isso não é quem você é. Quando nós viramos uma fera por coisas que são tiradas de nós, isso mostra que nós ainda não sabemos quem somos. Nós não sabemos quem Deus é. E a nossa identidade está nas coisas que nós temos. Isso é muito complexo. É em Cristo Jesus que nós temos um correto resgate da nossa identidade. E se isso dói demais em você, enquanto eu estou dizendo isso, é sinal que você precisa aprofundar o seu entendimento acerca da sua real identidade. Você ainda não sabe quem você é. Mas eu quero reforçar que você não é o que você tem. E você não é o que você faz. A sua real identidade está em Cristo Jesus.
Então, por isso que se te tiram a sua túnica, dele também a capa. É em Deus que está o seu verdadeiro valor. O terceiro exemplo, ele refere-se à prática romana de exigir que civis judeus realizem tarefas. Então, um soldado romano, ele podia ordenar legalmente a um civil que ajudasse, por exemplo, ele a carregar a sua bagagem por uma distância determinada. O texto vai dizer uma milha romana. Então, isso podia acontecer. Então, eles tinham essa afronta, porque nós temos que lembrar que naquele período Roma exercia domínio sobre eles. Então, se ele está passando ali na hora, ali um soldado, não que ele fosse exigir, mas ele tinha essa liberdade. Ei, leve isso aqui para mim. E aí, o que estava acontecendo naquele período? Se ele visse lá um camarada forte, né, que treina, que faz academia, né, musculoso, esse aí aguenta, e falasse assim, ó, leva ali para mim, e talvez ele podia até depois tirar uma fotinha e postar, tá pago? Beleza. Mas não é o caso. Muitas vezes eles olhavam uma pessoa que não tinha condições de carregar. Imagina um deficiente, uma pessoa fraca, uma pessoa idosa. E aí o camarada falava assim, ou eu levo e morro tentando levar, ou eu vou apanhar e posso até ser morto. Então isso era o que estava acontecendo naquele período. Mas ainda assim, o que Jesus ele vai dizer aqui é que o discípulo ele não pode ficar irritado ou se sentir explorado, como se ele estivesse sendo insultado. Mas ele diz para aceitarmos a imposição de bom grado e até dobrar a distância. Eu tenho que andar 1 milha? Vai 2. Vai 2. E o quarto e último exemplo, fala de dar o que lhe pede e não voltar as costas ao que pedir emprestado. E talvez alguns vão falar assim, aqui é mais fácil. E não, aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil. O que nós temos que fazer? O que Jesus está falando aqui para a gente nas entrelinhas? É que quando alguém pedir alguma coisa para a gente não tem que ficar pensando, o que eu ganho com isso? Em vez disso, nós precisamos ter uma atitude generosa, desprendida, não avarenta. É no coração dar e não meramente emprestar. Quando emprestamos, nós perdemos a amizade. Sabe por que a gente perde a amizade? Porque o outro não devolve. Não devolve, inclusive quem tem livros meu aí, devolva. O outro não devolve. Estragam o que nós emprestamos. Então, por isso, o natural nesse quesito é olho por olho, dente por dente. E aí, o que Jesus está falando aqui? Não empresta não, dá. No seu coração dá. Porque senão você vai querer viver o olho por olho, dente por dente. Você vai querer cobrar. Eu já vi casos, a pessoa vai lá e emprestou o carro zero. Ele acabou de comprar o carro, aquele xodó. Deixa eu ir ali, vai. Aí riscou o carro. Eu não quero saber, eu não quero que se arrume, eu quero outro. Se o camarada pedir emprestado é porque ele já não tem condição de dar outro. Está entendendo? Então se você empresta, se você dá alguma coisa na mão do outro, você já tem que ter essa atitude desprendida. Porque se você não tiver essa atitude desprendida, você vai perder a amizade. Você vai ter dificuldade. É nesse ponto que a Bíblia já vai falar para a gente para não emprestar. Para não emprestar. Quem confia em Deus é generoso com todos, até com o inimigo. Jesus ele foi generoso conosco antes mesmo de nós nascermos. E esse é o padrão da generosidade. Que não busca simplesmente encontrar merecimento no outro, segurança no outro,
mas que é gracioso e ponto. A mentalidade legalista, que tem fixação pela represália e pelo que considera equidade, ela dá muita importância aos direitos de um indivíduo. O que Jesus está dizendo nesses versículos, mais do que qualquer coisa, é que os seguidores de Jesus não têm direitos. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Ei, você é seguidor de Jesus? Você não tem direitos. Não tem direitos. Os discípulos de Jesus Cristo, ele não tem direito de pagar na mesma moeda e de executar a vingança, versículo 39. Ele não tem direito a seus bens, versículo 40, e nem ao seu tempo e dinheiro, versículo 41 e 42. Então, por isso que eu disse que essa é uma das mensagens mais difíceis do Sermão do Monte. Sobre esse texto, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: temos de ser como a bigorna, quando homens perversos são martelos. Cadê a bigorna? Isso aí é a bigorna, para quem não sabe, tá? Ela é uma ferramenta usada para trabalhar metais, constituindo uma superfície sólida de aço, onde o metal quente ele é moldado por um martelo. E aí o Charles Spurgeon está dizendo que nós somos essa bigorna, e que os homens maus, eles são muitas vezes o martelo. Mas entenda uma coisa, tá? Bigorna é uma coisa, capacho é outra. As ilustrações de Jesus e o seu exemplo pessoal não se referem a um covarde que não oferece resistência. Porque às vezes o camarada, ele toma o tapa na cara, ele não faz nada, ele não responde, por quê? Porque ele é bunda mole mesmo. Tem gente que é assim, não é isso que ele está falando. Ele está falando para você que você tem a opção de revidar, de você ser irado, de você ir para cima, mas que você não faz. Porque foi isso que Jesus fez. É a maneira como ele agiu. O que ele está nos ensinando, como eu disse, não é nada diferente do que aquilo que ele teve disposição de viver. Queridos, este é um convite ao desprendimento para estar comprometido somente com Jesus Cristo. Mesmo seus direitos individuais protegidos por lei, às vezes podem ser abandonados. Por isso, seria um erro, por exemplo, a gente interpretar da seguinte maneira: está falando que se andar 1 milha, ao invés disso vai lá e anda com ele 2, nem 1 centímetro a mais. Opa, deu 2. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Não é isso. Se você agir dessa maneira, talvez você ainda está sendo legalista. Ainda está sendo o fariseu legalista. E se enquanto eu estou falando de fariseu legalista, isso te ofende, você diz, eu não sou fariseu, isso é uma prova que você é muito fariseu. Nós somos muito fariseus. Muitas vezes querendo pleitear os nossos direitos. O sacrifício individual, ele substitui a retaliação individual, porque foi o caminho que o nosso Senhor tomou, o caminho da cruz. O caminho da cruz, e não meramente noções de certo e errado, é o princípio de conduta do cristão. Até porque se a gente for por certo e errado, a cruz para Jesus foi a maior injustiça que já houve na face da história da humanidade que foi aplicada a uma pessoa. Foi a cruz. Ele não tinha pecado algum, ele não fez nada errado. E o que Jesus vai falar para a gente fica tentando florear, mudar e adaptar. Ele fala, você quer ser o meu seguidor? Negue-se a si mesmo diariamente, tá? Não é só uma vez não. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está te convidando a ser injustiçado, a ser penalizado pelos homens, a ser ferido. Ele está te convidando a você renunciar aos seus direitos. Querido, o quanto de injustiças estamos dispostos a sofrer por Ele e pela Sua palavra? O quanto de injustiças nós estamos dispostos a sofrer por Ele e pela Sua palavra?
E mais, a maldade no outro, ela é vencida quando ela não procura o que encontra. Isto é, a reação que poderia criar um novo encadeamento de maldades, com as quais se tornaria cada vez mais inflamada e poderosa. E quando não é correspondida a maldade no outro, ela se torna impotente. Ela não encontra uma reação à altura. E assim o mal se depara com um oponente ao qual ele não é páreo. O bem que não procura vingar-se. Nós precisamos parar o ciclo insano da vida. Nós precisamos pôr fim na maldade, pôr fim na vingança. Nós não precisamos e não podemos revidar a altura da maldade que nós recebemos. O amor, ele vai além da justiça. Se Deus fosse nos dar o que é justo, o que de fato nós merecemos, o que nós teríamos como paga é o inferno. O que eu e você merecemos é o inferno. Mas pela sua maravilhosa graça, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, Jesus morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna, perdoando os nossos pecados e nos redimindo da nossa culpa. Então a questão é, você recebeu a graça? É graça que você precisa dar aos seus semelhantes. Se você quer dar justiça, então viva pela lei e colha os frutos dos seus atos. Mas se você recebeu a graça, é graça que você deve aos seus semelhantes. E concluindo, eu gostaria de lembrá-los um princípio operante nas Escrituras. Uma grande verdade diante do reino. Rejeição a um discípulo é rejeição a Deus. Rejeição a um discípulo é rejeição a Deus. Perseguição a um discípulo é perseguição a Deus. 1 Samuel 8, versículos 6 e 7. 1 Samuel 8, versículos 6 e 7. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Rejeição a um discípulo é rejeição ao próprio Deus. Atos dos Apóstolos 9, versículo 1 a 5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então seguia pelo caminho. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Querido, Jesus não estava mais naquele período ali presente. Ele tinha morrido. E isso aconteceu com Saulo, de onde nós temos a conversão de Saulo, um legalista fariseu de dupla nacionalidade, terrível, que matou e consentiu na morte de muitos cristãos, inclusive na de Estevão. Ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. E assim, queridos, se Cristo, quando rejeitado ou perseguido, ele não revidou a altura, e esse é o testemunho que nos impacta, a ponto dele orar pelos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. É exatamente isso
que nós precisamos fazer. Nós validamos a paixão de Cristo perpetuando a sua mensagem. E como? Vivendo-a, imitando. Porque hoje nós somos o corpo de Jesus Cristo, que continua sendo rejeitado e perseguido por muitos. E assim, então, quando esse corpo ele não revida a altura, ele continua dando um testemunho grandioso que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí? Vamos viver assim? Que Deus tenha misericórdia de nós e use as nossas vidas para que sigamos adiante sendo um corpo fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos.